Vamos tentar entender isso melhor, tá bom? Se eu saio do A e vou até o B, qual é o meu ΔS? O meu ΔS é, eu estava no A e fui até o B. O meu ΔS é 14 menos 2. 12 metros, certo? Tudo bem? Beleza. Qual é a minha distância percorrida? Se eu estava no A e vou até o B. Bom, eu ando saindo do A e indo até o B 12 metros, né não? Então, a minha distância percorrida, 12 metros também. Beleza. Agora, se eu estava no B e vou até o A. Estava no B inicialmente e vou para o A. Qual é o meu ΔS? Não esqueça, pessoal, que o ΔS é o espaço final menos o inicial. Então, se eu estava no B e vou para o A, o final é 2 e o inicial é 14. Então, o ΔS é 2 menos 14. Menos 12 metros. Certo? E a distância percorrida? Quantos metros eu ando saindo do 14 até o 2? Não são 12 metros do mesmo jeito? Eu ando, a distância que eu ando é 12 metros. Lembre-se do odômetro do carro. Né? Sair do 2 e ir para o 14, o carro está andando para frente. Aí ele pega e volta de ré, do 14 para o 12. O odômetro, para ele, não importa se eu estou andando de ré. Ele conta do mesmo jeito. Conta os mesmos 12 metros. Então, a distância percorrida são os 12 metros. Tá certo? Observe que a distância percorrida dá sempre positiva, ó, enquanto o ΔS dá negativo. Por que o ΔS dá negativo? Porque o intuito dessa grandeza, a criação dessa grandeza, é dizer para onde eu vou. Sempre que eu me deslocar da esquerda para a direita, o ΔS vai dar positivo. Sempre que eu me deslocar da direita para a esquerda, ele vai dar negativo. Já a distância percorrida, isso é irrelevante. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Pronto. E olha que interessante, ó. E se eu estiver no A, for para o B e voltar para o A? Quanto foi o meu ΔS no deslocamento inteiro? Ou seja, sair do A, ir até o B e voltar para o A. Presta atenção. Se eu sair do A, fui até o B e voltei para o B é ponto intermediário, é estágio intermediário. Então ele não importa. Só importa as posições inicial e final. Então qual é a posição inicial? 2. E a final? 2 também. Então quanto é o meu ΔS? 2 menos 2. 0. O ΔS é 0. Mas quanto foi a distância percorrida? Bom, para ir eu já gastei 12 metros. Para voltar, mais 12. Então a distância percorrida é 24 metros. Certo? Essa é a diferença entre ΔS e distância percorrida. Aquilo que o carro marca no odômetro é a distância percorrida, sempre. Certo? Tudo bem? A pessoa, faz nem sentido, né? Você sai de casa, aí anda 2 quilômetros, volta para casa, aí fica marcando 0 no odômetro do carro, né? Mas fisicamente isso é interessante para nós. Posteriormente vocês vão entender melhor por quê. Não dá para ensinar tudo ao mesmo tempo, né? Muito bem, vamos adiante. Fizemos a questão 8, né? Vamos para a questão 9. Questão 9. Enquanto o professor escreve na lousa, o giz está em repouso ou movimento em relação à lousa? Essa é facinha, né? Acho que todo mundo já sabe essa. Enquanto o professor escreve na lousa, o giz está em movimento em relação à lousa. É isso? Da mesma forma que eu já falei hoje, se eu escrever aqui no papel. Se eu estou escrevendo aqui no papel, a caneta está em movimento em relação ao papel. E vice-versa, né? O papel em movimento em relação à caneta. Agora, o item B. A lousa está em repouso ou movimento em relação ao chão? Olha, pessoal, cuidado, né? Pelo amor de Deus. A lousa está em repouso em relação ao chão. Ela não está em movimento. Tá certo? Não vão dizer que a lousa está em movimento, não. Que aí vocês vão ser reprovados no exame de sanidade mental. Não, eu tô brincando. Mas a lousa, ela tá fixa na parede, na verdade. Como a parede está fixa no chão, então a lousa está em repouso em relação ao chão. A lousa está em repouso ou movimento em relação ao giz? Já respondemos, né? Se o giz está em movimento em relação à lousa, a lousa também está em movimento em relação ao giz, porque movimento e repouso são conceitos simétricos. Se A está em repouso em relação a B, B está em repouso em relação a A. Muito bem, vamos adiante. 10. Imagine um paraquedista que saltará de uma aeronave que se movimenta em trajetória retilínea
e horizontal, né, para a direita. Então, trajetória retilínea, horizontal e para a direita. Ao saltar e deixar acontecer naturalmente, qual será a trajetória do paraquedista até o chão? Então, ao saltar, né, da aeronave e deixar o movimento acontecer naturalmente, qual será a trajetória do paraquedista até o chão? Aí tem as alternativas, né? A trajetória do paraquedista será retilínea e para baixo. A trajetória do paraquedista será uma reta na diagonal e para baixo. A trajetória do paraquedista será uma reta na diagonal de baixo para baixo e para a direita. A trajetória do paraquedista será uma curva para baixo e para a esquerda. A trajetória do paraquedista será uma curva para baixo e para a direita. Bom, então vamos lá. Eu tenho uma aeronave que se movimenta em trajetória retilínea, horizontal e para a direita. Então, assim, né? A aeronave vai assim. Na hora que alguém pula da aeronave, o que a pessoa faz? Isso aqui, né? Não? Concorda? Professor, mas quando ele abre o paraquedas, ele não cai assim, não? Não, pessoal, porque o paraquedas, ele influencia só a velocidade de descida. A velocidade que ele tem para cá, para a direita, ele influencia, mas em menor quantidade. Então, ele continua vindo para a direita. Claro que vai diminuindo essa velocidade, né, que ele tem por causa da resistência do ar. Mas ainda assim, ele continua fazendo isso. Então, é uma curva para baixo e para a direita. O item é a resposta. Tudo bem? Todo mundo concorda? Pronto. Você tem que ter cuidado quando for resolver essas questões, se tem resistência do ar ou se não tem resistência do ar, certo? Porque às vezes isso faz diferença, certo? Tem que ter um pouco de cuidado. A 11. A respeito do referencial, desculpa, a respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta. O Sol, por ter massa correspondente a 98% de toda a massa do Sistema Solar, deve ser sempre considerado referencial para quaisquer fenômenos. B. Os fenômenos devem sempre ser analisados a partir de um referencial parado. C. O referencial é um corpo em movimento retilíneo uniforme, a partir do qual analisamos os movimentos. Referencial é um corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. O movimento e repouso são absolutos e não dependem de um referencial. Bom, pessoal, aí na questão ele está falando que referencial é um corpo, né? Ele fala isso no C e no D, né? Aí no B ele fala que os fenômenos devem sempre ser analisados a partir de um referencial parado. E no A ele quer te enganar em relação ao Sol ser grande, ter muita massa, né? Se isso influencia, né? Ele ser referencial ou não. Bom, pra gente, referencial eu disse que é um sistema de eixos. Isso está correto. Mas alguns autores dizem que qualquer corpo pode ser usado como referencial. Assim, de uma forma muito a grosso modo, sim, mas isso não está correto. Porque, por exemplo, digamos que você vai usar como referencial uma árvore, tá bom? Que ponto da árvore você vai usar como referencial? Tá entendendo? Isso não está completamente determinado. Então, usar uma coisa grande como uma árvore como referencial é complicado, certo? Por isso, o mais correto seria um sistema de eixos. Mas, a gente tem essas questões como essa, que não fala nem de sistema de eixos, né? Usando outros corpos como referencial. Então, a gente tem que saber responder mesmo assim. A gente não vai discutir com a questão, a gente quer acertar, né? Bom, então, qual seria a correta, né? A correta seria a D, né, não? Referencial é um corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. Ó, vamos analisar as outras. O Sol, por ter uma massa correspondente a 98% da massa do Sistema Solar, deve ser considerado referencial para qualquer fenômeno. Por quê? Não, tem. Ainda que isso seja verdade, eu nem sei se é tudo isso, mas deve ser 98%.
Ainda assim, isso não justifica ele ser referencial. A gente viu que um sistema de eixos que nem tem massa pode ser referencial. Então, não tem nada a ver. Fenômenos devem ser analisados a partir de um referencial parado. Isso aqui é meio complicado, né? Parado em relação a quem, né? Porque parado é em repouso. A gente sabe que repouso não é um conceito absoluto. Então, esse referencial estaria parado em relação a quem, né? Um corpo em movimento retilíneo uniforme, a partir do qual são analisados os movimentos. Quem foi que disse que eu tenho que usar um corpo em movimento retilíneo uniforme para estabelecer a ideia de referencial? Não tem nada a ver também. É tipo ar, não tem nada a ver. E o movimento e repouso são absolutos. Movimento e repouso são conceitos relativos. Relativos a quem? Ao referencial. Aí ele está dizendo exatamente o contrário. Ó. São absolutos, é o contrário, são relativos. E não dependem de um referencial, dependem do referencial. Tudo bem? Então a correta é a D. Tá bom? Dúvidas?